Combatentes da Imaculada, Salve Maria, o fim dos tempos no Catecismo da Igreja Católica. Tendo em vista o cenário profético em que vivemos e o avanço acelerado da nova ordem mundial, trago neste vídeo um parecer oficial da Igreja sobre o final dos tempos, referente à prova final da Igreja, que está no parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. O texto fala nitidamente de um fato que acontecerá antes da vinda de Cristo, referindo-se à prova final da Igreja, que abalará a fé de muitos crentes. Daí a importância de edificarmos nossa fé sobre a rocha, de tal forma que caiam as chuvas, soprem os ventos, venham as enchentes, e a casa permaneça de pé, pois a perseguição será tremenda, dentro e fora da Igreja. É importante lembrar que não estamos na Igreja por causa de homens, mas por causa de Cristo, que confiou a Igreja a Pedro, e fez uma promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. A palavra de Deus também nos fala do joio, que o inimigo semeou à noite, no meio do trigo, enquanto todos dormiam. O trigo é a Igreja, o que Deus plantou. O joio parece com o trigo, mas não é trigo. É o lobo em pele de cordeiro que o inimigo semeou às escondidas. Por isso não devemos sair da Igreja de Cristo, mesmo quando virmos o mistério da iniquidade em ação, por meio de uma impostura religiosa que trará uma falsa solução aos problemas dos homens, à custa da apostasia da verdade. Essa impostura religiosa infelizmente já é vista dentro da Igreja em vários setores de sua hierarquia, contaminando muitos leigos e movimentos da Igreja. Contudo, devemos cesar pela santificação do clero e para que Deus envie mais sacerdotes santos para a sua Igreja. Outra coisa que devemos fazer é conhecer a doutrina de mais de 2000 anos da Igreja, de Cristo. Conhecer de fato quem é o Cristo de verdade, e não um pseudo-Jesus, que a falsa Igreja infiltrada vem anunciando. Essa pergunta de quem é Jesus é uma pergunta que ele mesmo faz, e que todos nós devemos saber responder com precisão, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, versículo 13 ao 16. Na sequência deste texto, Jesus confia a Igreja a Pedro, conforme falamos acima. O Catecismo da Igreja Católica fala do abandono da verdade, a apostasia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abandonar a verdade é abandonar Jesus. O profeta Oséias diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Por isso, torna a dizer, é fundamental sabermos responder quem é Jesus. O Jesus do Evangelho. O Jesus que o fiel magistério da Igreja nos revelou ao longo dos séculos. Daí a importância de estudarmos a fé católica para não sermos enganados e negarmos Jesus. Observação. Para estudar, é preciso ir aos documentos da Igreja, às Sagradas Escrituras, aos ensinamentos dos santos, e não ficar somente com o que o padre disse ou não disse. É com tristeza que digo isso, mas o próprio Catecismo da Igreja fala dessa impostura religiosa que é do anticristo. Tendo em vista a extensão e a complexidade do tema, continuaremos tratando desses assuntos nos demais vídeos. Por isso, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos.